Não sei como é que está o tempo para vocês, mas aqui está ventando muito, querendo armar a tempestade, então pode acontecer de a internet falhar, tá? Então, se cair de repente, vocês vão entender por quê. Mas a frente fria está vindo, está chegando aqui em Visconde de Mauá, e soube também em outros lugares, em outras regiões do mesmo modo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Sim. Tá. Tem pessoas tentando entrar e eu não estou conseguindo colocar. Está tendo uma oscilação da internet. Mas vamos tentar, né? Fazer a nossa live tradicional de lua cheia todo mês. A lua cheia veio trazendo ventos gelados, alterando a situação climática, né? Ficou muito tempo em seca. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. Eu estou admitindo algumas pessoas. Vou compartilhar com vocês o mapa da Lua, o mapa da Lua cheia, que será amanhã, no horário, vai ser à noite, às 22h36 de amanhã. Então, dois fenômenos celestes estão acontecendo no dia de amanhã. Um é a Lua cheia, nesse horário de 22h36, que é 11 de agosto, né? E também a chegada de Marte na constelação do Touro. Marte esteve em Áries durante um período agora recente. Ele chegou em Áries em 11 de julho e está agora saindo de Áries 11 de agosto. Então, Marte saindo de Áries dia 11 de agosto e chegou em Áries em final de junho. Ficou um tempo considerável, todo mês de julho e um pouquinho do mês de agosto, que é o tempo que normalmente ele fica num signo mesmo, é de 1 mês e meio para 2 meses, 1 mês e pouquinho, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes 2 meses e pouco, ele fica num signo. A órbita de Marte é diferente da Terra, né? A Terra leva 365 dias, enquanto Marte leva 2 anos para 2 anos e meio para girar ao redor do Sol, fazer toda a sua órbita ao redor do Sol. Então, um ano de Marte dura 2 anos, quase 2 anos e meio nosso. E a cada 2 anos, Marte retrograda. Marte não retrograda todos os anos. Todos os planetas retrogradam todos os anos. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, inclusive os distantes, Netuno, Plutão e Urano, do mesmo modo, também retrogradam uma vez por ano, às vezes mais até, Mercúrio pode retrogradar mais do que uma vez por ano, Vênus normalmente uma vez por ano também. Mas Marte não, Marte é diferente, ele só retrograda a cada 2 anos. Então, ano sim, ano não, praticamente, né? E sempre que ele retrograda é numa constelação diferente, né? Não é numa sequência.
é uma constelação diferente. Ele vai realizar essa retrogradação. E agora ele vai ter, então, nesse período agora final de 2022, entradinha de 2023, nós vamos ter essa situação de Marte retrogradando. Antes de um planeta retrogradar, ele passa a ficar mais lento. A gente se chama de, como ele começa a estacionar, né? Ele vai ficando lento, devagar, quase parando, até que ele, então, começa a fazer a sua retrogradação e, finalmente, a retrogradação termina e ele também continua lento, quase parando, assim, né? Meio estacionado, até ele tomar o ritmo novamente, e aí ele se retira daquela constelação. No caso, Marte vai fazer isso na constelação do Touro essa vez. Então, a retrogradação de Marte começa amanhã, a entrada de Marte em Touro começa amanhã, e aí ele começa a ter esse ritmo mais vagaroso, e a retrogradação dele vai ter início, ele ainda fica agosto e setembro, ele chega a entrar em Gêmeos, ele atravessa toda a constelação de Touro, chega a entrar em Gêmeos para dar uma rápida visita entre o dia 16 e o dia 21 de outubro. Ele está chegando em Gêmeos. E em Gêmeos é que a retrogradação começa, mas ele, assim, ele não passa, dentro dos cálculos que a gente faz, né, ele não passa de 1 grau e pouco de Gêmeos. Quando é dia 30 de outubro, começa, então, a retrogradação de Marte. Essa retrogradação de Marte começa, na verdade, em Gêmeos, a 1 grau de Gêmeos, mas aí essa retrogradação faz com que Marte retorne para Touro. E aí o retorno de Marte para Touro será mais ou menos entre o dia 8 até o dia 13 de novembro. Isso tudo em 2022, tá? Então, ele retrogradando, nessa época ele volta para Touro, continua retrogradando em Touro durante todo o mês de dezembro. Entra o mês de janeiro, no dia 11 de janeiro, ele para a retrogradação dele em Touro, e ele só sai realmente de Touro para entrar em Gêmeos no dia 13 de março. Então, a gente pode colocar mais ou menos assim, que de 11 de agosto até 13 de março, né? Da setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses, ele praticamente permanece em Touro, porque quando ele entra em Gêmeos, ele fica somente a 1 grau de Gêmeos. Ele não avança muito em Gêmeos. Ele só vai para Gêmeos, de fato, a partir do dia 13 de março. Então, quem está acostumado a conhecer seu próprio mapa, a estudar seu próprio mapa, ou o mapa das pessoas, que anotem, né? A casa que vocês têm em Touro no mapa, e na astrologia védica a gente considera, isso é um trânsito, né? Marte permanecendo em Touro, ele vai promover um trânsito. Então, é preciso saber no seu mapa em qual das 12 casas Touro se encontra. Dependendo da casa, o efeito será um ou outro, né? Como Touro é uma constelação feminina do elemento terra, regido por Vênus, em lugar da exaltação da Lua. Então, é um trânsito que pode ser mais percebido pelo contingente feminino. Mas a gente não está aqui querendo dizer que, né, que as mulheres vão ficar mais afetadas e os homens não. Não é bem assim, porque a gente já sabe disso, né, que nós somos compostos dos 2 aspectos, feminino e masculino em nós, né? Então, esse lado mais feminino, seja da mulher ou do homem, vai perceber mais esse efeito de Marte em Touro. O que acontece é que quando Marte ficou agora de final de junho até agora, até amanhã, né, em Áries,
Ele esteve domiciliado, fez conjunção com Urano, fez conjunção com o Nó do Norte, então gerou muita tribulação nesse período, muita tribulação durante esse período, né? Muita atitude impensada, né? Reações incontroláveis. Várias pessoas me relataram dor de cabeça, né? Ou então inflamações, irritações, pequenos acidentes, né? Se queimar, se ferir, se cortar. Isso é muito característico quando Marte passa em Áries, né? Onde há atritos, onde há guerras. E se a gente, por exemplo, observar o hemisfério norte, né? Com esse calor intenso, gerando um certo desequilíbrio, porque não foi somente Marte em Áries, foi Marte se reunindo ao Nó do Norte em Áries, que o Nó do Norte chegou em Áries em início de abril, e Urano, que já está em Áries há muito tempo, né? Então, a frequência de Urano é uma frequência mais elétrica, né? Também. No Ayurveda, Urano está relacionado ao sistema nervoso, né? Rahu também tem a ver com questões mentais da cabeça, então dá um desequilíbrio, um certo desequilíbrio. Quando o Marte sai de Áries e vai para Touro, ele está entrando num espaço, né? Numa instância feminina, terrena, onde Vênus é o regente, a Lua se exalta, né? Então, a tendência é que essa passagem de Marte em Touro, ele se acalme, Marte fique mais calmo, e também isso gerando um efeito bom para nós, né? Também tranquilizando, vai ser vagaroso, né? Porque assim que Marte chega em Áries, ele ainda se encontra em Touro, ele ainda se encontra no nakshatra Kirtika, né? Que é um nakshatra que é regido pelo Sol, tem uma forte influência de Marte, o próprio nakshatra Kirtika tem a influência de Marte, porque Kirtika provém, né? Que dá um nome, um dos nomes de Marte nos Vedas é Kartikeya. Então, Kartikeya provém de Kirtika. É o nome desse nakshatra, que é um agrupamento de estrelas que ficam entre a constelação do Carneiro, que é o Áries, e a constelação do Touro. Ali, entre as duas constelações, existe um aglomeradinho de estrelas conhecida como Pleiades. No conhecimento védico, em Jyotish, as Pleiades recebem o nome de Kirtika. Kirtika é o nome de... Porque, mesmo na Grécia, as Pleiades são conhecidas como as 7 irmãs. Inclusive, nas culturas da antiga Europa, também eram conhecidas como as 7 irmãs. E nos Puranas, essas 7 irmãs são chamadas de Kirtikas. Elas são as esposas dos 7 sábios, são as esposas dos Saptarishis. Os Saptarishis são representados no céu por 7 estrelas que ficam no alto do hemisfério norte. E uma dessas estrelas é a estrela polar. Na astronomia, esse agrupamento de 7 estrelas, que formam a constelação, né? Que nos Vedas é chamado Saptarishis, 7 sábios, na astronomia é a Ursa Menor, constelação da Ursa Menor. Ela o formato dela lembra uma panela assim, com um cabo, então na ponta do cabo está lá no alto, bem no alto do hemisfério norte, está a estrela polar. Estrela muito conhecida, né? A estrela polar é uma estrela famosa. Então, o Nakshatra Pleiades são as 7 esposas dos Saptarishis, dos 7 sábios. Então, existe uma história nos Vedas que conta a respeito de toda essa performance, né? Dramática do fato delas serem esposas de 7 sábios que estão distantes, em lugares muito elevados, em estado profundo de samadhi, de meditação, né? E elas preferiam mais uma vida de casada, terem filhos, etc. Mas os sábios estavam lá, no seu estado de transe total. Então, elas oram, elas fazem uma
oferenda ao rio Ganges. Porque o rio Ganges, na Terra, no céu, ele é a Via Láctea. O rio Ganges é como se fosse um reflexo da Via Láctea. Por isso ele é considerado o rio mais sagrado. Né? O rio mais sagrado de todos, é porque ele é um reflexo da Via Láctea. Então, a constelação de Touro, ela não está muito distante da Via Láctea. A Via Láctea passa entre Touro e Gêmeos, entre as duas constelações. E aí, elas fazendo essa oferenda à mãe Ganga, né, que é o rio Ganges, pedindo para que elas pudessem ser mães. E nisso, o senhor Shiva, que também estava em transe, mas foi desperto por uma divindade semelhante ao Cupido, ele levou uma flecha para que ele pudesse acordar do transe, uma flechada para que ele acordasse do transe, em que ele se encontrava e pudesse ver que diante dele estava a deusa Parvati. Então, a deusa Parvati, sentada diante dele, quando ele leva a flechada, ele abre os olhos e vê a deusa, e da união dos dois surge, então, o deus Kartikeya, que é filho de Shiva, também o deus da guerra, que na astrologia védica é o planeta Marte. Um dos nomes do planeta Marte é Kudya, Kudya que significa aquele que surgiu do centro da Terra, como se tivesse sido expulso, né? Como uma criança que nasce da mãe, né? O planeta Marte, Kudya é um dos nomes dele. Tem vários nomes do planeta Marte, Subramania, Kartikeya, Kudya, muitos nomes. E com isso, a criança que nasce de Shiva e Parvati é uma criança que nasce no meio de uma labareda, né? Ele nasce já meio como se fosse vestido de fogo. Então, esse fogo, que é o deus Agni, né? O transporta até essas regiões mais aquáticas do rio Ganges, para que ele fosse, então, apaziguado daquele fogaréu. E nisso, as meninas que estavam pedindo a Ganga para ser mãe, têm ali a criança diante delas. E elas, então, se tornam as mães de Kartikeya, como elas são as Kirtikas, então elas se tornam, esse nome que ele tem, Kartikeya, é por conta delas. Então, é o nome que se dá às Pleiades na astrologia védica, Kirtika. Quando Marte está no final de Áries, entrando em Touro, ele está exatamente reunido ao Nakshatra Kirtika, que é um nakshatra que, quando Marte está nele, gera mais aflições, mais atritos, mais velocidade, mais correria, mais atitudes que não se pensa, né? Não se reflete antes de agir, antes de falar. Então, assim, no começo de Marte, chegando agora em Touro a partir de amanhã, a gente não pode esperar assim que ele já se acalme, não. Vai demorar ainda talvez umas 2 semanas ou 3 para isso, até ele realmente não estar mais nesse nakshatra, porque o nakshatra central de Touro, que é o nakshatra Rohini, que é a estrela Aldebaran, que está no centro da constelação do Touro, esse nakshatra é o nakshatra da bem-aventurança, né? Realmente é regida pela Lua, regida por Brahma, que é o criador, né? Dentro da Trimurti, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, então quem rege o nakshatra Rohini, que é a estrela Aldebaran, é o senhor Brahma e também a deusa Lakshmi. Mas se Marte simplesmente passasse por Touro, como ele faz normalmente, no ritmo dele, estaria tranquilo. A questão é que, quando ele retrograda, o que é uma retrogradação de Marte? Vou explicar para vocês. É quando Marte ele está avizinhado da Terra. Né? Tem a órbita dele todinha, né? E a da Terra. Então, é como se os dois se encontrassem na mesma direção, Marte e o planeta Terra. Como a Terra é mais veloz que Marte, ela faz a órbita em 365 dias, enquanto Marte mais de 2 anos. Então, ela avança ele é como se deixasse ele para trás. Ele fica para. Então, isso é a retrogradação. É ela avançando
e Marte ficando para trás. Só que essa lentidão faz com que ele, meio que, porque é um ritmo diferente, ela é mais veloz, ele é mais lento que ela, como se ele ficasse meio grudado nela, na planeta Terra, nessa retrogradação. E esse avizinhamento de Marte ao planeta Terra costuma gerar aflições para o planeta Terra. Então, vamos pensar aqui de que ordem, já que é na constelação de Touro. Na ordem econômica, na ordem financeira, na alimentação, na agricultura, nos recursos, nas produtividades. Entende? Então, é aí que a atuação de Marte vai acontecer. Como ele fica um bom tempo, tanto retrógrado quanto estacionado, até se ele retirar de Touro efetivamente, que será só em 13 de março, há um tempo que permite encontrar saídas e soluções, entendeu? A proposta é realmente isso, é quase como se fosse um tratamento homeopático, né? Você começa a tomar homeopatia, os sintomas aumentam e depois desaparecem, né? Então, é mais ou menos por aí, Marte vai atuar dessa forma homeopática para todos nós. Certo? Já tem uma perguntinha aqui, que delícia. Quem é? Simone, quem tem Touro na casa 2, como este trânsito influencia diretamente nas finanças? Casa 2 é a casa, né? da parte financeira, da produtividade, todas essas questões, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, uma oportunidade para se organizar isso, provavelmente diante de um novo modelo. Ok, deixa eu ver se alguém mais participando da sala de espera. Tem gente esperando? Acho que não. Vamos todos aí. 32 participantes. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Fico muito feliz da gente sempre se encontrar. Namastê. Eu que agradeço. Muito obrigada. Om Tat Sat. Todas as vibrações poderosas e auspiciosas aqui para nós todos aqui reunidos. Alguém falou aqui alguma coisa? Não, eu falei que eu que agradeço a oportunidade. Tá. Sim, todos nós estamos aqui gratos, né? Além da Simone, mais outra pergunta? Certo. Se quiserem colocar essas perguntinhas aí ao lado, de vez em quando eu dou uma espiada e respondo, tá? Então, agora eu vou compartilhar. Vou compartilhar o mapa da lua cheia com vocês. Ai, que bom que o Wi-Fi está, né? A internet está colaborando. Então, aí vocês têm diante de vocês o mapa do momento da lua cheia, 11 de agosto de 2022, o horário vai ser 22 horas e 36 minutos, onde estiver em fuso 3, né? Fuso 3 aqui no hemisfério sul ocidental. Aí quem estiver em outras cidades, outras localidades, ele tem que fazer a correção do horário. Vai ser amanhã, quinta-feira, né? E à noitinha, o auge da lua cheia. A lua cheia ela vai acontecer na constelação do Capricórnio. Na constelação do Capricórnio. Aliás, será a última lua cheia em Capricórnio com a presença de Saturno. Porque Saturno está em Capricórnio desde o início de 2020. Então, durante todos esses anos, 2020, 2021, né? E esse ano agora, 22, esta é a última lua cheia acontecendo, conjunta a Saturno em Capricórnio. Porque
Quando for 16 de janeiro do ano que vem, Saturno se retira de Capricórnio, termina o trânsito dele em Capricórnio, que começou no início de 2020, e ele se muda, então, para a constelação de Aquário, do Aquário, onde ele vai permanecer até meados de 2025, tá? 2 anos e meio é a passagem de Saturno por Aquário. Então, não deixa de ser uma lua cheia de despedida. Uma lua cheia de despedida, né? Porque não vai ter mais outra lua cheia em Capricórnio com Saturno. Terá a lua cheia conjunta a Saturno, mas em Aquário. Aí, né, a partir de Saturno em Aquário, a partir de janeiro do ano que vem, aí a lua cheia que houver, enquanto ele permanecer em Aquário, uma lua cheia conjunta a Saturno será em Aquário, não mais em Capricórnio. E é muito interessante que essa lua cheia está acontecendo em grau muito próximo ao grau de Saturno, né? Saturno está a 27 graus, aqui vocês podem olhar, e a Lua 25 graus. Então, bem próxima, bem alinhadinha ao Saturno, na oposição exata ao Sol, que está em Câncer. Agora, ele se retira em Câncer daqui a alguns dias, né? Lá para o dia... Daqui a 5 dias, lá para o dia 16 de agosto, 15, 16 de agosto, o Sol vai para Leão. E, além disso, como Saturno está no grau mais adiantado de todos, nessa lua cheia, ele está sendo, nessa lua cheia, o indicador, vamos dizer, da alma do momento, né? Indicador da alma desse momento de lua cheia. Nesse momento, nesse horário aí, né? 22 horas e 36 minutos. Então, ele tá sendo um participante ativo dessa lua cheia, ele está retrógrado, está em seu próprio signo, que o Saturno rege Capricórnio, e a lua cheia acontecendo aí junto, tá? Podemos dizer assim, uma lua cheia em alinhamento com Saturno. Como a lua é mais próxima que a Terra, o Saturno vai ficar escondido atrás dela. Só no dia seguinte, dia 12, dia 13, aí que a Lua vai se afastando, aí a gente pode ver aquela estrelinha do ladinho ali, é o Saturno que estava escondidinho atrás dela na Lua cheia. Aí o Saturno começa, a partir do dia 12, 13, 14, o Saturno começa a ter visibilidade. Aproveitem para poder ver Saturno nesses dias, tá? Ele vai ter visibilidade, a não ser que o céu esteja coberto de nuvens. Mas se for um céu límpido, será possível ver Saturno nesses dias pós a lua cheia. A lua em Capricórnio, ela aponta a necessidade da restrição. A restrição e também o se conter, se restringir, se conter, né? É um chamado à maturidade, é um chamado à autorresponsabilidade. É ser responsável por si, pelas próprias ações, pelos próprios pensamentos, responsável pelas palavras, responsável pelas atitudes, pelas ações e pelas reações também. Tornar-se autorresponsável. É uma lua cheia que convida a não transferir a responsabilidade aos outros, e também autoobservação no sentido das justificativas. Logicamente que isso também vem com algo profundo, um trabalho profundo, porque, de acordo com a astrologia védica, Saturno ele é o regente do primeiro chakra,